Bom dia, capítulo 5, aula de educação cristã. Nós vamos discutir no capítulo 5 o tema espiritualidade, um mergulho no próprio interior. Então a pergunta aqui hoje vai ser o que é ser espiritual, né? Então a grande pergunta, se você for fazer o resumo da ópera, é qual é a pergunta do capítulo 5? É o que é ser espiritual? Como é que eu sei se eu sou espiritual, se eu não sou espiritual? Todo mundo fala como ser espiritual, mas o que é ser espiritual? Então ele vai tentar responder, Alain Brizotti, o autor do capítulo 5, vai tentar responder o que é ser espiritual. Eu acho que essa é a aula mais importante que a gente trabalhou. Você falou, mas você já disse isso no dia anterior, que essa aula é a mais importante. Sim, porque toda vez que você vai chegando num tema super diferenciador que vai mudar a sua vida, eu vou sempre chamar a atenção que essa aula é a mais importante. E então vai ser aquela velha dinâmica da vida, sempre a aula vai ser a mais importante. E ele começa citando o Salmo 119, e eu quero ler para você aqui 119, verso 9 e 10. Ele pergunta assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra? De todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tem um pensador chamado Agostinho. Ele vai definir essa busca espiritual do homem como a busca da interioridade. Talvez o autor tenha se inspirado em Agostinho, que vai dizer assim, ó: dentro de você existe uma necessidade, dentro de você existe um vazio, dentro de você precisa ser preenchido algo, e esse algo ele vai chamar de algo espiritual. Esse algo ele vai chamar de necessidade de Deus. Por que você de vez em quando se encontra em angústias e ele vai dizer a necessidade de Deus? Porque quando a gente tem tudo e não tem nada ainda, porque existe dentro de nós esse vazio que precisa ser preenchido. Então, a Alain Brizotti vai começar questionando que a adolescência é um período de transição e de escolhas. Então, se você na sua adolescência está vivendo descobertas, decisões, crises, fique em paz. Fique em paz. Por que, professor, ficar em paz? Se eu estou vivendo escolhas, crises, decisões, opções, sofrendo, esse é um processo natural da vida. A própria palavra adolescência, ela vai ser de um termo grego que é passar por conflitos, né? Se você for transliterar do grego, a palavra adolescência significa crescer diante lutas. Depois de passar por lutas, você cresce. Então, fique em paz. Você só pode crescer como gente, como cristão, na sua profissão, depois de ter enfrentado essas lutas, não é? Sem luta você não vai crescer tanto, então fique em paz. Se você está tendo descobertas, crises, questionamentos, é porque você está crescendo, tá? Fique em paz. E ele vai dizer que o mundo pós-moderno, o seu mundo que está em volta de você, não ajuda muito nas suas decisões. Por quê? O mundo é marcado pelaquela velha crise. Você tem coisas ou você é coisas. Ou seja, é a crise que a gente chama de crise do ser versus o ter. Você tem coisas ou você é coisa? Ou você é alguém? Você é definido a partir daquilo que você é? Ou você é porque você tem um objeto e assim por diante. Então essas são as questões do capítulo. Então, retomando, o capítulo vai tentar definir espiritualidade. Todo mundo sempre usa a palavra espiritualidade, mas às vezes a gente sabe o que é, sabe o que está vivendo, tem a vivência de espiritualidade, mas não tem uma definição. Então esse capítulo vai trabalhar uma definição. Já é uma tarefa para você definir o que você chama, o que as pessoas chamam de espiritualidade, ok? Então o que é ser um ser espiritual? Tá. 2. Ele vai trabalhar então o conceito de Santo Agostinho, né? O que é espiritualidade? Por que temos que ser espirituais? Agostinho vai trabalhar que dentro de você existe uma crise muito grande. Fora essa vontade de crescer, ser alguém e tudo mais,
dentro da gente existe uma crise, uma necessidade. Qual é essa necessidade? Santo Agostinho define como ausência de Deus. Nós precisamos de Deus. Você precisa de um bem, você precisa de um carro, você precisa de uma casa, você tem que ter família, mas a grande necessidade, o que vai fazer feliz de fato, é Deus. Você precisa se acertar, ter Deus, ser fiel aos seus conceitos, abrir seu coração e dizer, se aqui dentro existe uma necessidade dele, então, por isso que a gente diz sempre, abra o coração para Deus, porque dentro de você há uma necessidade, então diga, Deus, pode vir falar comigo, pode vir entrar na minha vida. Esse Deus é muito Lorde, é um Deus fiel, ele não sai invadindo o coração de ninguém. Sempre eu tive essa necessidade de questionar isso, falar, nossa, se eu fosse Deus, eu obrigava todo mundo a me aceitar. Mas o Deus que nós temos aqui na Bíblia, o Deus que nós servimos, é um Deus que procura um relacionamento pessoal. Ele vai procurar você, ele vai cercar a sua vida e ele espera que você o receba, que você abra então o seu coração para dizer, Deus pode habitar no meu coração, ok? Então a decisão pessoal é outra questão. Então a primeira questão, como é que se define espiritualidade? A segunda questão, por que Deus então não entra na vida das pessoas e faz todo mundo ser feliz de forma obrigatória? Então, talvez se ele fizesse isso, ele não seria Deus, né? Seria humano. E a terceira coisa, eu já disse, né? A terceira coisa, antes de entrarmos no capítulo propriamente dito, ele trabalha questões do choro, da crise, da confusão, do sofrimento como normalidade. É normal, fique em paz. Todo adolescente chora, todo adolescente entra em crise, todo adolescente tem confusão, tem sofrimento. É uma crise, está crescendo o corpo, a emoção, está crescendo a sua espiritualidade, então todo crescimento gera dúvida, sofrimento, opções novas. E para terminar essa reflexão, eu queria dizer aquilo que Brizotti diz. Ele fala o seguinte, nunca é fácil ser jovem. Vou repetir para ficar bem forte. Nunca é fácil ser jovem, ok? E agora, Orlandino dizendo, tá? Para ampliar mais o conceito de nunca é fácil ser jovem, eu quero dizer que nunca é fácil ser adolescente, nunca é fácil ser criança, nunca é fácil ser adulto, nunca é fácil ter mais de 50, nunca é fácil ter mais de 60, ou seja, aquilo que você chama de idoso, e também não é fácil chegar no final da vida, no final do ciclo. É difícil entrar no ciclo, é difícil sair do ciclo. Durante o ciclo todo, a gente vai ter crises. Porque senão você acha o seguinte, como adolescente, quando eu passar por essa, eu estou em paz e nunca mais vou ter crise. Não, fique em paz. Você vai ter crise de adolescente, você vai ter crise quando for jovem, você vai ter crise quando for adulto, você vai ter crise quando for idoso, e a grande última crise, quando você estiver no leito partindo também, você vai ter crises. Então fique em paz, fique com Jesus, tá? Abra o seu coração, procure descobrir o que é ser um ser espiritual. A gente continua esse papo na próxima semana. Fique em casa agora, tá? Estamos chegando ao final já desse ciclo também, tá vendo? Ninguém esperava essa crise e nós tivemos que enfrentá-la. Ou seja, o adulto, adolescente, criança sempre vai enfrentar crises e lutas. Mas no final a gente vai crescer. E no final de tudo, tem uma expressão que eu gosto muito: Deus será louvado. Vou repetir: no final de tudo, Deus será louvado.